Assim, né, depois de tantos vídeos que eu fiz sobre a Koenigsegg aqui no canal, acho que tá na hora da gente dar um ponto final nessa playlist de vídeos. A marca foi crucial para o crescimento aqui do canal Autotelling, eu devo muito a eles, respeito muito o trabalho deles, mas por enquanto, ao menos, esse é um ciclo que precisa se fechar. Então depois do último lançamento da marca, que foi a versão baseada no Jesko, né, o Setter's Spear, eu decidi então trazer o meu último assunto sobre a Koenigsegg. E não, dessa vez não sou eu passando pano para as falhas do pós-venda deles. Dessa vez vamos falar de um concept car esquecido e provavelmente desconhecido pela maioria de vocês. Conheça o Koenigsegg Quant Concept, o modelo que deu origem mais de uma década mais tarde ao Koenigsegg Gemera. Como eu expliquei no meu vídeo sobre o Lamborghini Stock, em 2009 várias montadoras estavam querendo uma fatia desse mercado do Mercedes CLS AMG, aquele super sedã com carroceria disruptiva e performance mirando em supercarros. O Stock foi o ensaio da Lamborghini mirando esse mercado, mas o grupo Volkswagen arregou do projeto para lançar o Panamera e depois de alguns anos o Urus. Lá em 2009 também foi o ano em que a Aston Martin apresentou a sua versão de produção limitada, o lindo sedã Rapid. Enquanto a Aston Martin apresentou um dos sedãs mais lindos de todos os tempos, na minha opinião, a Koenigsegg apresentou o horrível Quant Concept, o seu primeiro ensaio de um potencial super esportivo de 4 lugares. Esse foi claramente o pior design a carregar o nome Koenigsegg, mas o culpado a gente já fala daqui a pouquinho. A dianteira tem literalmente o farol mais feio que eu já vi em um carro, pelo menos na minha memória recente. Se pra você tem um farol que é mais feio do que esse, comente aí embaixo, porque eu não tô me lembrando de nenhum agora. Eu até gosto das linhas sinuosas e agressivas aqui do capô, uma pegada meio Lotus Elise, mas não dá, cara, esse carro é muito feinho. No caimento do teto aqui nós temos uma leve cópia do conceito do Double Bubble da Zagato e uma interpretação aqui do vidro dianteiro clássico da Koenigsegg entrando pra coluna A. Só que fizeram isso de um jeito que o carro tem uma cabeça maior do que a minha. Olha a ruptura desse teto em relação à proporção do carro, ficou muito errado. A minha memória para coisas que eu disse não é muito boa, mas eu lembro de ter dito que eu achava o Gemera lindo. Lembro vagamente disso. E é bizarro ver como que ele partiu desse conceito aqui tão estranho. Uma coisa que temos aqui e que foi melhorada no Gemera são essas portas do Quant. Ele é um carro de 4 lugares, com bastante conforto, presumidamente, mas na verdade ele tem só 2 portas, né? São 2 enormes portas sem coluna B. Então para você entrar no carro você tem que abrir esses portões do inferno inteiro. Eu respeito a autenticidade dessa ideia, mas nem mesmo no Gemera eu não vejo nenhuma praticidade real disso daqui. Talvez seja uma porta boa para aquela baleia da sua tia entrar no carro, né? Mas sinceramente, fora disso, não tem muita utilidade. Nem as rodas aqui no Quant Concept se salvam. Temos um desenho que parece mais um escorredor de macarrão. Simplesmente intancável esse design. A traseira tem poucas linhas, não vou dizer que é horrível, mas também não tem muito desenho aqui, né? Acho que talvez tivesse mais linhas, ficaria mais feio. Mas eu lembro que eu tinha uma revista de carro também na minha infância que contava um pouco desse Quant Concept. E eu acabei perdendo essa revista, e as informações sobre ele na internet são bem escassas. Tem uns poucos artigos em inglês aí de uns sites obscuros. Mas do que eu pude me lembrar aí depois dessa minha breve pesquisa, pra mim ficou claro que o Christian von Koenigsegg tinha fumado uma maconha estragada em Amsterdã, se caso tivesse sido ele que tivesse projetado isso daqui, mas o que eu não acho que foi. Que aqui a gente entra numa parceria de projeto. O carro tem esse nome Quant, em referência a algo quântico, de energias, que aí já entra naquela pira dos coaches, né, de que tudo é quântico. Pra mim esse papo quântico de coach é igual garota de 15 anos falando de signo, é uma completa ilusão. Mas eu acredito que aqui o termo quant, de quântico, venha de energias, né, porque temos aqui uma startup envolvida na criação desse modelo. Eu aposto que esse nome escroto veio da empresa NLV Solar. A Koenigsegg fez uma parceria para o desenvolvimento desse concept, desse carro conceito, e ele era 100% elétrico. Que nojo. Pois é, a Koenigsegg já fez um carro 100% elétrico, quase 20 anos atrás. Até hoje esse foi o único modelo a carregar o nome Koenigsegg sem possuir nenhum tipo de motor de combustão interna. A Koenigsegg tem modelos híbridos, como o Regera, como o Gemera, mas elétricos mesmo, só esse conceito. E ironicamente é o carro mais feio, né? Tinha que ser. O Quant Concept era um carro com 2 motores elétricos no eixo traseiro.
e era exclusivamente tração traseira, o que na teoria, com a questão do torque e potência instantânea no motor elétrico, talvez tornaria ele um carro divertidinho de guiar. O conceito tinha, supostamente, 519 cavalos e cerca de 71 kgfm de torque vindo desses dois motores. Na teoria, uma potência torque desse vindo com a entrega de um motor elétrico na traseira seria interessante, só que aí tem outro problema. Mesmo com o monobloco usando muita fibra de carbono e mesmo com a carroceria feita de alumínio, ainda assim parece que esse carro passa uma falsa impressão de que ele é pequeno, porque ele não era tão pequeno e definitivamente não era tão leve. Eram 1.780 quilos. Isso quase 20 anos atrás era um carro assim estupidamente pesado. Isso era 130 quilos mais pesado do que uma M3 E92 V8. Uma M3 E92, mesmo com aquele câmbio que o pessoal fala tanto mal, e mesmo com aí uns 80 cavalos a menos, ainda assim ia andar na frente por conta desse peso menor. Mas pensando que é um carro elétrico, né, que tem uns motores e tem bateria e tudo mais, olhando o mercado de hoje, não é um peso tão alto assim, né, para um elétrico. Não dá para dizer que 519 cavalos é um número pequeno, porque eu não sou um Enzozinho de Instagram. 519 cavalos é potência pra caramba. Eu até hoje continuo repetindo aquela experiência que eu tive lá com a JT Veículos em 2023, onde eu dirigi um Audi RS3 de 500 cavalos de roda. Até hoje eu lembro de como parecia que minha alma ia saltar do corpo com o torque. Então 500 cavalos é um número assim muito forte. Já tá ali no limite do que eu consigo lidar. Então não, 519 cavalos aqui no Quant não é um número pequeno, só que o problema é, a Koenigsegg em 2009 já tinha a fama de trazer números exorbitantes. Eles já tinham a fama de sempre elevar essa barreira do que é uma potência racional. Eles sempre buscavam ultrapassar esse limite. Tanto é que o primeiro carro de produção da Koenigsegg, o CC8S, ele já tinha ali seus 700 cavalos. Ou se a gente avançar, 10 anos no tempo, o 2.0 TFG da Koenigsegg também já era mais potente do que esse carro elétrico aqui. Ou pior ainda, se a gente pegar e avançar aí uns 12 anos no tempo, o motor elétrico da Koenigsegg, o Dark Matter, tem 800 cavalos. E em 2009, isso aqui são 3 anos antes de lançar o Tesla Model S. Então, para um carro elétrico, para o que ele se propôs como um carro conceito, né? Porque um conceito é uma ideia, um carro conceito ele representa uma ideia para o futuro. Para um carro conceito elétrico da Koenigsegg, em 2009, 519 cavalos era um número pífio. E eu acho que esse é um dos fatores que fez esse carro não chamar tanta atenção na época no Salão de Frankfurt. Chamou mais atenção por ser feio e por ter o nome Koenigsegg do que pelo projeto em si. Supostamente esse carro tinha o 0 a 100 em 5.2 segundos, que é um número impressionante, e supostamente ele tinha autonomia para rodar até 480 km, o que é um número também muito otimista. Talvez 480 km assim de autonomia rodando ali abaixo do limite da via. Nunca divulgaram também se esse carro tinha ou não recuperação de energia por frenagens, e na rodovia é o pior cenário para um carro elétrico por conta da aceleração contínua, isso diminui a autonomia. Então, da onde que tiraram 480 km de autonomia desse carro aqui, eu não faço ideia, porque ele não é leve, talvez presumiram isso pela aerodinâmica, eu acho que isso aqui foi uma simulação totalmente equivocada, ou foi o Inmetro que mediu. Mas tem uma coisa nesse carro que é uma coisa surpreendente assim. Também não tem tanta informação divulgada assim de como que fizeram isso, visto que os painéis de carroceria são de alumínio, mas a NLV Solar desenvolveu aqui um sistema que eles deram o nome de FAES, F-A-E-S, que é o Flow Accumulator Energy Storage. Tu é analfabeto e pra piorar você é... Traduzindo esse termo aqui, é um compartimento de acumulação de fluxo de energia. Talvez seja isso a tradução. Na superfície da carroceria ele tinha células fotovoltaicas quase que invisíveis, assim, de tão fina. Eu não consigo nem identificar onde é que elas estão pelas imagens. Mas era uma camada super fina que fazia com que esse carro recarregasse o sistema de bateria deles lá usando energia solar, porque a NLV era uma startup de energia solar em 2009. Então, na teoria, segundo o que foi divulgado sem nenhum estudo comprovando, se esse carro ficar parado no sol, ele carrega a bateria em apenas 20 minutos. Sei. Zero comprovação, só meteram essa aqui, ó. Deixa esse carro no sol por 20 minutos que ele carrega e vai rodar 480 km. Quais são as provas? Confia no pai.
De novo, né, não tem muita informação, tem até uma matéria da Karen Driver da época que eu encontrei aqui na internet, né, mas que também não explica muito bem. Pelo que eu entendi, esse carro tem um pack de baterias e tem também esse sistema FAES aí, né, que recarrega com energia solar, mas parece que ele também tem carregamento na tomada. E até mesmo a Karen Driver questionou essa afirmação deles em 2009, dizendo, caramba, como que eles vão recarregar esse carro em 20 minutos com um reator nuclear? So the technology actually doesn't exist. So it's Wait, the technology. William, here is the technology. What the fuck is this piece of... Mas pior que não, eles disseram que é com energia solar, né? Não sei aonde, né? E ainda que fosse carregar inteiro em 20 minutos na tomada, teria que ser um sistema de quantos volts para carregar tão rápido? Engenheiros façam a conta aí. E segundo a NLV, esse carro também tinha essas células fotovoltaicas nos vidros também. E aí isso explica aquele design tão côncavo e tão grande do vidro dianteiro, que é para poder caber também mais células fotovoltaicas. Então estragaram o design para colocar essa tecnologia que, assim, eu não conheço um carro que tenha células fotovoltaicas na carroceria e que isso carregue o sistema de baterias. Eu não conheço. De novo, se vocês conhecerem algum carro assim, comentem aí embaixo. Porque eu que não vou gastar meu tempo pesquisando sobre carro elétrico, né? Já fiz isso uma vez, não vou fazer de novo. Esse quadro aqui no canal é para contar história de carros, mas quando é um carro assim com tão pouca história e uma história tão duvidosa, eu acabo precisando dar um pouco da minha opinião para a gente poder completar aqui e concluir o nosso vídeo. E na minha opinião, do que eu já pude ver aí do mercado, eu nunca confio em startups, especialmente de energia aí, que falam que vão revolucionar o mercado. As startups, por definição, precisam muito mais crescer do que dar lucro, e eu sempre desconfio de algo que não dá lucro. E o meu palpite aqui, né, sem evidências, apenas um chute meu, é de que quem desenhou tudo desse Quantic Concept foi de fato a NLV Solar, mas como a empresa era uma startup do mundinho de arco-íris, como toda startup, eles simplesmente pagaram para expor o carro, e eu falei errado, não é nem Frankfurt, era em Genebra, simplesmente pagaram para expor o carro em Genebra, usando o nome de Koenigsegg para dar prestígio ao projeto. Para mim, essa é a única explicação lógica. A NLV Solar pagou para a Koenigsegg para poder usar o nome deles aqui. Tanto que a Koenigsegg, pelo menos do que eu já pude ver, eles não divulgam esse projeto vinculado a eles em nenhum lugar. Eles fazem questão de mostrar a foto do Christian com o Miata e a esposa, mas não mostram esse Quantic Concept. Nem mesmo quando criaram o Dark Matter, eles mencionaram o Quantic Concept. Então, minha opinião é essa, de que a NLV Solar pagou para a Koenigsegg para poder dar prestígio a esse projeto, para poder divulgar essa ideia de da carroceria carregar o carro. E aí o negócio ficou esquecido pelo design horroroso. Dado o tipo de cliente que a Koenigsegg tem, um carro elétrico deles não venderia tanto. Tanto que o 2.0 TFG foi cancelado por falta de interesse dos clientes. No final das contas, nessa história toda, a única coisa de útil que o Quantic Concept serviu foi para ser de inspiração para o Gemera, de ser um carro de 4 lugares e de ter sistema de 2 portas gigantescas abrindo ao mesmo tempo. O Gemera, sim, esse para mim revoluciona o mercado de carros, e eu tenho aqui 2 vídeos explicando sobre ele. Um sobre a versão protótipo, sobre o 2.0 3 cilindros TFG e o sistema Free Valve, né, que não tem comando de válvulas. E tenho também um vídeo explicando a versão de produção do modelo, que traz o V8 do Jesko na traseira, junto com esse motor elétrico Dark Matter na frente, e tem um sistema de vetorização de torque entre os dois motores. É uma maluquice completa, veja esse vídeo lá que vale muito a pena. E por enquanto aqui se encerra meus vídeos sobre a Koenigsegg. Foi um prazer enorme poder compartilhar essas informações e opiniões aqui com vocês nesta série, nessa playlist. No futuro, se houverem mais lançamentos interessantes da Koenigsegg, a gente segue publicando lá no Autotelling News, que é o meu canal de notícias todos os dias. Fechado? Se você ficou até o final, presumo que você gosta muito do trabalho aqui do Autotelling, então eu vou te convidar a concorrer a um PC Gamer por R$2. No link que tá na descrição, você ajuda aqui as operações da Autotelling Corporations. Um salve enorme para os membros, na voz Kelvin Farias, e até o próximo vídeo. Falou!